Mateus 6:6. Vamos ler? Todo mundo achou? Amém? Então nós vamos ler. Mateus 6:6 diz assim, ó: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Pai querido, fala com a gente mais uma vez, Senhor. Deus, este lugar é teu, a palavra é tua, o desejo teu é que nós venhamos fazer a tua vontade. E a nossa disposição, Senhor, é total nessa noite. Nós queremos fazer a tua vontade. Por isso que a tua palavra venha alcançar o nosso coração, venha fazer mudança em nós nessa noite. Eu te peço, ó Pai, que tu venha abençoar cada um que veio nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, podeis assentar. Meus irmãos, as disciplinas espirituais, conforme nós falamos na semana passada, são realmente disciplinas. Você precisa ter disciplina para poder realizá-las. E elas servem para fazer você um cristão mais profundo. Falei da superficialidade da nossa geração. E quando eu falo nossa geração, não estou falando de jovens, de adolescentes, de crianças. Não, estou falando dessa geração que está passando agora. Essa geração é uma geração superficial, espiritualmente falando. E infelizmente é verdade, é uma geração superficial, nós temos percebido, e quando se trata de oração, então nem se fala. Nós ouvimos muitas pregações, falando, porque antigamente era melhor, porque antigamente a igreja orava, porque antigamente tal. Mas nós paramos também de ensinar um pouco sobre oração durante algum tempo. Durante algum tempo a teologia da prosperidade começou a ser pregada demais, e nós não tínhamos mais cultos com espaço para falar sobre oração. Então eu dou graças a Deus, porque o culto de ensino é o espaço para se falar de oração. E hoje nós vamos falar sobre oração. E talvez você pense assim, poxa, eu já oro bastante para o meu tamanho, então eu não preciso ouvir a palavra. Fica aí mais um pouquinho, vamos ver se é verdade. A oração, gente, na verdade tem uma frase do John Piper, que é um grande escritor, pastor, que eu gosto muito, já está no céu com o Senhor. Ele escreveu uma certa vez dizendo assim, que o diabo ele derrota a maioria das nossas orações muito antes delas começarem. Por quê? Porque nós não nos planejamos para a oração. Então a maioria de nós já é derrotado muito antes de se ajoelhar ou de começar uma oração, por causa da questão de não planejar orar. Não planejar orar. E é o que nós vamos tratar hoje aqui. Para você conseguir orar, você precisa se planejar para orar, conforme Jesus nos ensinou passo a passo. E nós temos um inimigo, todos vocês sabem, e esse inimigo aí, ele não respeita a sua sabedoria, ele não respeita a sua faculdade, o inimigo não respeita as suas posses, o inimigo não respeita o seu conhecimento, não respeita a sua voz, se é grave, se é fina, ele não respeita seus músculos, ele não respeita nada. O inimigo só treme quando ele vê você orando, aí ele treme, aí ele respeita. Agora, você falar, você pregar, você cantar, isso ele talvez não respeite, ele sabe. Agora, você orar, ele sabe que você está íntimo do Senhor. Por isso que ele luta. Ele vai fazer de tudo para que você não ore. Quanto menos você orar, mais satisfeito o inimigo vai estar, porque ele sabe que oração e vida santa são uma coisa só. Se há ausência de oração, vai haver ausência de santidade. É uma coisa que não tem como você dizer assim, pastor, eu tenho dificuldades de orar. Então, se eu for cavar na sua vida, eu vou encontrar pecados escondidos. É natural. Quando se tem dificuldades de orar, você também vai encontrar dificuldades na área de santidade. Não briga comigo, eu só estou falando aquilo que a palavra nos mostra. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe do pecado você vai estar. É natural. É uma coisa natural da vida, assim como 2 são 2 e 4 mais 4 são 8. 2 e 2 são 4, 4 mais 4, 8. Foi isso que eu quis dizer. E nesse texto que nós vamos deixar aberto, eu quero que você decore, esse texto. Eu já decorei, já passou na minha mente milhões de vezes. E eu quero que você, como cristão, também decore esse texto que nós vamos ler, onde Jesus nos ensina a orar. Mas antes eu preciso responder uma pergunta que já me foi feita algumas vezes. Por que é tão difícil orar nos dias em que nós estamos vivendo? Primeira coisa é porque o inimigo luta contra nós. Nós temos um inimigo e ele luta constantemente contra nós.
Mas existem outras coisas além do mundo espiritual que tramam contra a gente e que nós nem percebemos. Por exemplo, nós estamos vivendo numa geração, essa geração que está conhecendo toda essa tecnologia e que todo mundo já está envolvido, todo mundo aqui tem um celular, praticamente todo mundo aqui usa o WhatsApp, Facebook, todas as redes sociais, todo mundo já sabe usar todas as tecnologias possíveis praticamente. Nós estamos vivendo esse mundo tão cheio de informação, e essa quantidade de informação também nos traz o entretenimento. Você já percebeu que nós somos uma geração que quer o tempo todo estar se divertindo? Antigamente, eu sempre uso essa expressão antigamente, não é porque eu sou velho, tá bom? Me entenda. Mas antigamente, quando nós éramos criança, saiu, depois do Atari, saiu o Super Nintendo, os mais da minha época aí vão lembrar, um videogame, e nosso vizinho comprou o videogame, o Super Nintendo. Nós não tínhamos, nem televisão nós não tínhamos nada dentro de casa. O que nós fazíamos? Nós marcávamos um dia e nós ficávamos esperando ansiosamente para que chegasse aquele dia em que nós íamos jogar videogame na casa do nosso vizinho. E aí nós jogávamos, aproveitava, daqui a pouco a mãe chamava, acabou a diversão, deu, pronto. Aí você ia para casa, fazer tarefa, voltava toda a vidinha regrada. E você ficava ansiosamente esperando para poder ir de novo lá brincar e jogar no videogame do vizinho. Hoje você para numa fila de banco e você pensa, o que eu vou fazer? Pronto, você já tem um joguinho na mão e você joga. O tempo todo a nossa mente está sendo alimentada de imagem. Gente, se você fosse ver na psicologia o que é isso, gente, seu cérebro não para um segundo. Nós temos até dificuldade para dormir, e tem pessoas que estão tomando remédio para dormir por causa da quantidade de informação e de luz que recebe o tempo todo. Isso é estudo, que a luz do celular, a luz do tablet, a luz do computador, a luz das tecnologias, o tempo todo estão na nossa frente. Gente, são milhões de piscadas que você recebe o tempo inteiro. O tempo todo a sua mente está sendo acostumada a trabalhar. Aí você diz, o que tem isso a ver com oração? Como é que uma mente que está o tempo todo sendo acariciada, trabalhada, como é que essa mente vai parar para se concentrar numa coisa só? Se torna cada vez mais difícil. Por isso que quando você coloca alguém para orar na igreja, coloca de joelho, a pessoa, seja por 3 minutos, por 5 minutos, ela vai ficar espiando assim por cima do banco. Daí abaixa a cabeça, aí espia de novo por cima do banco. Porque o nosso cérebro não consegue mais parar. Não dá mais para nós simplesmente dizer assim, agora eu vou tirar um tempo para a oração. Você para e a sua mente não para, até o ponto de você dizer, chega, deu, acabou, pronto, já orei o suficiente, Senhor, tu já sabe tudo que eu preciso, amém, deu, amém. Pronto, se levanta, acabou. Porque a nossa mente está o tempo todo trabalhando. Gente, você recebe aquilo que você receberia em cartas no passado, hoje você recebe em questão de 1 hora no seu WhatsApp. É muita informação o tempo inteirinho, e a sua mente não consegue mais parar. Em consequência também, e eu não estou aqui culpando a tecnologia e colocando ela no lado totalmente negativo, mas eu estou dizendo que isso contribuiu, infelizmente, para a nossa formação e para essa parte da oração se tornar cada vez mais escassa. Nós conversamos cada vez menos pessoalmente, concorde você ou não. Nós conversamos muito mais hoje, através do nosso celular, através dos nossos meios de comunicação, através das mídias e redes sociais, do que pessoalmente. Eu fiz uma pesquisa entre jovens e adolescentes, e se torna cada vez mais comprovados que eles sentam-se cada vez menos à mesa com os pais. Cada vez menos a família se reúne ao redor da mesa para comer juntos e conversarem. Quando se sentam juntos, eles param e ficam quietos, não tem assunto. Quando você tem assunto, o assunto não é com quem está na mesa, é com quem está no celular. E de vez em quando eu sou muito observador. Eu já pedi para Jesus me tirar isso, mas isso está servindo para muita coisa. Às vezes nós vamos a um restaurante, vamos a uma lanchonete e nos sentamos para esperar a comida. E de vez em quando eu dou uma olhada para os jovens que estão comigo, ou dou uma olhada para as pessoas que estão ao redor, está todo mundo no celular. Ninguém mais está conversando entre eles. Sabe o que isso tem a ver com oração?
Porque nós somos uma geração que tem cada vez mais dificuldade de olhar olho no olho, de simplesmente se ater a uma pessoa e conversar com ela, dar atenção para ela, ficar com ela sem se distrair. Sem se distrair. Então, essa quantidade de informação está nos deixando a geração que os psicólogos estão chamando de geração silenciosa. A geração que se tranca nos seus fones de ouvido e não ouve nada do que está acontecendo ao redor. No ônibus, antigamente, você ouvia toda a fofoca do dia. Você sabia que a mulher a 2 bancos na frente estava grávida, você sabia que alguém atrás havia separado, você sabia de tudo o que estava acontecendo. No ônibus você ouvia toda a fofoca do dia. Hoje você se tranca no seu fone de ouvido, vai ouvindo sua música, vai ouvindo o seu programa favorito, você vai ouvindo e vendo os vídeos, e nós nos tornamos cada vez mais a geração silenciosa. Essa geração silenciosa fala cada vez menos e digita cada vez mais, mas com Deus a coisa ainda funciona na base da fala, e por isso a oração está ficando cada vez mais para trás, e se tornou um assunto monótono para a geração atual. Outra coisa, pelo fato de nós termos essa quantidade de informação, e nós não conseguirmos manter o foco por muito tempo numa coisa, nós também perdemos a paciência para isso. Vou dar um exemplo aqui, eu estou dando toda essa introdução só para falar sobre oração. Gente, esses dias eu queria fazer uma receita especial para minha esposa. Gente, eu não sou cozinheiro. Olha para a minha cara e vê se eu sou cozinheiro. Não sou cozinheiro, não tenho nem... Mas, no YouTube, eu encontrei um videozinho de 5 minutos, que ensinava toda a receita que eu queria. Fui pausando aquele vídeo, fazendo exatamente passo a passo. Quando a minha esposa chegou, tinha, a gente chama de cinnamon rolls, que é um tipo de um pão, um bolo assim, com frutas cristalizadas, coisa mais deliciosa. Gente, aquilo ficou tão gostoso que eu nem acreditei que eu fiz aquilo. Porque eu pude encontrar num vídeo exatamente como fazer. O que está acontecendo hoje? O que isso tem a ver com a oração? Pessoas que passam 5 minutos em oração, pensam que já saíram dali gigantes espirituais. Porque eu, em 5 minutos de vídeo, saí cozinheiro, padeiro. Eu sei tudo agora. E se você for lá em casa, eu sei fazer cinnamon rolls. Você vai comer um pão com frutas cristalizadas, a coisa mais gostosa desse mundo. Todo mundo sabe sobre tudo. Todo mundo dá opinião sobre tudo. E aí a minha pergunta é, quanto você leu sobre o assunto? Eu li uma página da internet. Eu vi um vídeo de 10 minutos, uma opinião que uma pessoa deu lá, e eu já sou expert no assunto. Gente, deixa eu falar uma frase aqui que eu falei para os jovens outra vez, e eu repito para vocês. Informação não é conhecimento. Tem gente que está recebendo um montão de informação, mas ainda continua ignorante. A mesma coisa é com relação a Deus. Você recebe informação, mas muita gente não conhece Deus. Passa 2 minutinhos de oração, se levanta e diz, eu sou gigante, chama aí qualquer endemoniado aí que eu vou expulsar. Pastor, me dá a oportunidade porque eu estou cheio de Deus. Rapaz, quanto tempo você está orando? Não, pastor, eu já orei 2 minutos ali. O pouco que nós estamos fazendo parece que nos dá autoridade para nós sermos experts em tudo. A vida virtual está tentando se repetir na vida espiritual. E é engraçado que esse conhecimento que nós estamos recebendo não cria raiz em nós. Por exemplo, se você me perguntar como funciona passo a passo a receita que eu fiz, eu não lembro. Eu vou precisar ir lá, olhar tudo de novo, pegar o texto lá que eu digitei, escrevi para copiar e guardar a receita, porque eu não lembro exatamente como faz. Agora, se eu tivesse conhecimento daquela receita, você poderia me perguntar de trás para frente, que eu ia te dizer o que vai, que hora, quanto tempo fica, que hora que você deve tirar, quanto tempo deve esfriar, como é que você deve fazer, eu ia saber tudo. Pelo fato de que o meu conhecimento não é conhecimento, é apenas informação, eu soube naquele dia como fazer, me tornei um baita de um cozinheiro, e hoje eu não sou mais nada, não sei mais nada, não posso mais nada, e minha esposa nem faz ideia que eu estou falando isso para vocês.
Nós estamos diminuindo no nosso conhecimento com Deus, porque nós pensamos que só um pouquinho que eu fizer, 2 minutinhos antes de entrar no culto de oração, já é o suficiente para a minha vida espiritual ser uma bomba. Ai, 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 começou a doer. Como nós somos assim, nós também estamos nos tornando uma geração onde as nossas paixões passam logo. Você já percebeu quanto tempo? Eu não sei se você teve a oportunidade de perguntar para os seus pais, seus avós, quanto tempo eles permaneciam no emprego? 30, 35, 40 anos. Ficavam no emprego. Permaneciam. Aí você perguntava, você gosta do que faz? Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. A nossa geração não fica 5 anos no emprego. Não consegue. Daqui a pouquinho acabou. Não gosto mais disso, quero mudar de área. Gente, eu conheço pessoas que com 25 anos já mudaram mais de emprego do que os seus pais na vida inteira. As nossas paixões mudam o tempo inteiro. Muda o cabelo, olha só eu. Muda o cabelo, muda namorado, muda a faculdade, muda curso, muda, enfim, tudo vai mudando. Nós não conseguimos mais dizer assim, é nisso que eu quero permanecer até o fim da minha vida. É nisso que eu quero ficar. Pelo fato de que as nossas paixões estão assim, tão volúveis, a nossa paixão por Cristo também não se tornou uma paixão inteiramente fiel. Então hoje, talvez você saia daqui dizendo, eu vou orar. Daqui a uma semana já era propósito de oração. Hoje você vai sair daqui dizendo assim, a partir de hoje eu vou orar todo dia 2 horas, uma de manhã e uma à noite. Mas como você faz parte dessa geração volúvel, daqui a um mês, esquece a oração de manhã, esquece a oração à noite. Você já não gosta mais, já não tem mais prazer. Por isso que talvez Deus está nos chamando, que introdução longa, quase 20 minutos de introdução. Por isso que Deus talvez está nos chamando para essa noite, para dizer assim, meus filhos, eu quero trabalhar em vocês paciência. Paciência. Paciência não é lerdeza. Paciência é capacidade de tornar algo maduro. E Deus quer que você tenha uma paixão por Ele madura. E como se consegue uma paixão madura? Através da oração. Não é pregação que faz você ter paixão madura por Deus. Me perdoem os pregadores. Não é pregação. Não é a pregação que faz você ter uma paixão madura por Deus, porque você pode ouvir, sair lá fora e simplesmente esquecer tudo aquilo que você ouviu. Agora, o tempo que você passa com Deus vai desenvolver em você cada vez mais uma paixão duradoura. Aí você vem, ouve a palavra, fortalece aquela paixão, vai para casa e continua exercitando, até o ponto que você diga assim, não há para onde eu fugir. Eu pertenço totalmente ao Senhor e Ele é o amor da minha vida. Por isso, Jesus nos ensinou como ter paixão por Deus. E Ele nos ensinou através desse texto de Mateus 6,6, que diz assim, mas quando você orar. Quando fala de tempo. Eu desconfio daquele camarada que diz assim, pastor, eu não consigo ficar 5 minutos de joelho, mas eu estou orando em todo o tempo, sabe como é que é, né? Eu oro em todo lugar, eu oro em todo o tempo, eu oro no busão, eu oro no caminho, eu oro em casa, eu oro no chuveiro, eu oro em todos os lugares, pastor, eu não consigo, não me chame para reunião de oração, pastor, eu não consigo, eu não consigo, aquele negócio de ciclo de oração, ficar lá orando 45 minutos, 1 hora, não me chame para isso. Agora, eu oro toda hora, irmão, eu duvido, oração em todo tempo começa em algum tempo. Oração em todo tempo tem que começar em algum tempo. A oração em todo tempo é resultado de um bom tempo de oração. Ninguém aprende a orar sem cessar simplesmente porque decidiu aprender. Meu pai, quando eu era criança, como eu lembro das coisas de criança, né? Deus do céu, e eu falo demais da minha época de criança, ou época de aprendizado. Meu pai de vez em quando estava lá trabalhando, e daqui a pouquinho eu ouvia meu pai dizer assim, Jesus, misericórdia Jesus, Jesus, como Tu és maravilhoso. Daí ele parava, continuava fazendo o que estava fazendo. Daqui a pouquinho, Jesus, abençoa os Teus filhos, Pai. Eu cresci ouvindo isso.
Quando eu já era maiorzinho, um dia eu perguntei para o pai: pai, por que o pai fica orando assim, curtinho? Por que o pai não ora mais? Por que o pai não se tranca lá e fica orando? Daí meu pai me ensinou, e ele disse assim: filho, isso aqui se chama oração de minuto. Oração de minuto. Foi exatamente esse o nome que ele deu, eu nunca mais esqueci. Isso aqui se chama oração de minuto. Você só vai aprender a orar assim, depois que você passar muitas horas em oração. Porque aí a sua vida vai se tornar em oração. Cada respirar seu vai ser uma oração. Cada palavra sua vai ser em oração. Mas isso tem um começo. Tem que ter um tempo dedicado à oração. Então guarde bem essa frase: você só vai aprender a orar em todo o tempo quando você orar por algum tempo. Isso é, quando você tiver um tempo dedicado à oração. E tem muita gente que diz assim: pastor, eu não tenho tempo para orar. Pois é, a gente lê todo tipo de e-mail que a gente recebe, todas as mensagens que a gente recebe, a gente vê, todos os vídeos que a gente recebe, a gente vê. Nós temos tempo para tudo, jogar a conversa fora, para lanche, para tudo. Nós temos tempo para academia, nós temos tempo para esporte, nós temos tempo para lazer, glória a Deus por isso. Mas a oração, ela é considerada como algo que toma tempo, e por isso nós nunca temos tempo para a oração. E eu preciso dizer para você que a oração nunca toma tempo, ela ocupa tempo. E tem muita diferença entre tomar tempo e ocupar tempo. Gente, Martinho Lutero dizia assim: hoje eu tenho tanta atividade para fazer, eu tenho tanto trabalho para fazer hoje, que eu não posso passar menos de 2 horas em oração. Quanto mais você ora, mais capaz você se torna para enfrentar a vida. Então a oração nunca vai tomar tempo. Muito pelo contrário, ela vai ocupar aquele seu tempo e vai te ajudar a tratar todo o restante do dia de forma correta. Uma certa vez eu preguei aqui sobre afiar o machado, também falando sobre oração. Aquele texto que diz que se o machado não for afiado, a força tem que ser redobrada. E é exatamente isso que acontece. Quem não tira tempo para a oração precisa aplicar mais força nas coisas que faz. Porque a oração é como se fosse o afiar do machado. Aí eu contei a história daquele lenhador que começou a trabalhar lá numa empresa, e era um rapaz novo, forte, chegou derrubando tudo que era árvore, bateu todos os recordes na segunda-feira. O patrão ficou feliz, disse: contratei um rapaz do bom, esse é do bom. Chegou na terça, diminuiu a produção. Na quarta, menos ainda. Quando chegou na sexta, aquele rapaz não conseguia mais nem derrubar a árvore. Batia. O lenhador vem e disse: mas rapaz, o que deu? Você está comendo pouco? Você está almoçando pouco? O que aconteceu? Ele disse: não sei, bato, parece que a árvore não cai. Não sei se eu estou cansado, não sei o que há de errado comigo. O patrão disse: dá para cá o teu machado. Olhou o machado e disse: rapaz, você não afiou o machado durante essa semana? Ele disse: não, eu estava tão ocupado em derrubar a árvore que esqueci de afiar o machado. Ele disse: não, o segredo aqui é todo dia de manhã você afiar o machado, depois do almoço você afia o machado de novo, no meio da tarde, se você parar, afia de novo. Toda vez que você afiar o machado, menos força você vai fazer para derrubar uma árvore. Sabe por que tem crente que pena tanto na vida? Porque não ora, não tira tempo para oração. Se você não tira tempo para oração, você tem que fazer mais força. Aí que eu sei que existem problemas psicossomáticos, existe depressão, existe tudo isso, e eu respeito e sei que nós hoje estamos vivendo uma geração doente. Mas muito das doenças que nós estamos vivendo poderiam ser curadas se nós nos dedicássemos mais à oração. Eu sei disso, meus irmãos. Que há pessoas que nós, na igreja, firmes na igreja, vêm aos cultos, mas são doentes. São doentes, e quando você vai perceber a vida delas, é simplesmente porque não conseguem passar tempo em oração, tomam remédio para dormir, fazem todo esforço para tentar viver uma vida mais ou menos tranquila. Por quê? Porque não tem o hábito de tomar tempo para a oração. Então, meu irmão,
Eu sei que esse assunto aqui é recorrente, alguns de vocês já cansaram de ouvir sobre oração, mas, meu irmão, toma tempo para orar, toma tempo para a oração, tira tempo para o Senhor. É quando você orar, não é se um dia você orar, é quando. Isso é sinal de que você tem feito isso constantemente. Quando você orar. E aqui eu não posso também ser legalista, porque tem muita gente que é legalista e diz, crente que não ora 3 horas por dia não é crente. Meu irmão, eu não sei qual é a tua agenda, e eu não sei quanto tempo você consegue orar por dia, eu não sei. Se você trabalha no sítio, a sua agenda é diferente de quem trabalha na cidade, e eu preciso saber respeitar isso, e Deus também respeita isso, mas Ele sabe que na sua agenda tem um tempo que você pode passar com Ele, e esse tempo você precisa estudar para saber. Às vezes é o sábado de manhã, onde todo mundo dorme até meio-dia, dá para acordar um pouco mais cedo, e você tirar um pouquinho de tempo para passar mais com o Senhor do que você passa no dia a dia. Então, meu irmão, quando você orar, primeira coisa que você tem que guardar nesse texto, quando você orar. Se você orar, quando você orar, o que você precisa fazer? Vá para o seu quarto, está no texto. Vá para o seu quarto. Aqui está outro problema da nossa geração. Porque nós somos uma geração de pouco segredo. Pouco segredo. Você já percebeu? Esses dias eu abri uma foto lá no Face, de um casal de amigos nossos, e a esposa tirou a foto da cama. Quando ela chegou em casa, ela recebeu uma surpresa muito grande. Tinha velas, tinha flores, coisa mais teteia, mais linda, em cima da cama. Ela tirou uma foto e colocou no Face. Ai, obrigado, meu amor, e tal. Pronto. Eu me senti dentro do quarto deles naquele dia. Já sei de tudo. Sabe o que é isso? A nossa geração perdeu a noção do que é público e do que é privado. Se o marido fez uma decoraçãozinha para a esposa no quarto, para quem que é? É para eu? Eu estou sabendo? Que lindo! É particular, privado. É só para ela saber. Ninguém mais precisa saber que tinha vinho, que tinha velas, que tinha flores, que aquela foi uma noite memorável, inesquecível. Mas como nós perdemos essa noção, tudo vai para a internet. Tudo. Fez uma janta para a esposa, vai para a internet. Estavam os dois comemorando de repente o aniversário íntimo de casamento numa praia, vai para a internet. Tudo vai para a internet. Toda a vida da pessoa vai para a internet. Hoje em dia tem gente que tira foto, tem até desafio de foto sem maquiagem assim que acorda. Eu imagino quantas fotos esquisitas devem aparecer, né? Desafio, tire uma foto sem maquiagem assim que você acorda. Para mim não é problema nenhum. Tire uma foto de tal jeito, daquele jeito, para quê? Para que você tenha cada vez mais curtidas. Hoje, falei na semana passada, repito hoje, estão cada vez mais famosos o quê? Os vlogs. Para que são os vlogs? São vídeos da minha vida real. Então, se eu vou dar comida para o cachorro, deixa eu ir filmando lá. Olha, essa é a comida do cachorro, eu dou um tipo de comida especial, porque meu cachorro é alérgico ele tem não sei o que, a lactose, tá bom? Então, tudo é filmado. Aí as pessoas vão lá e curtem. Pessoal, esperem meu próximo vídeo. Pessoal, estou nas compras. Não existe mais privacidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele não trabalha dessa forma. Deus ainda trabalha em segredo. Deus ainda trabalha com segredo. A Bíblia diz que Ele revela os seus segredos àqueles que o buscam. Então Deus trabalha com segredo. Você quer saber como Deus compartilha as coisas dele? Precisa de ser em segredo. E Jesus está combatendo essa ideia de que, pessoal, esse texto é tirado de um texto, na íntegra, que fala a respeito das orações dos hipócritas, que eles vinham para os templos, para as praças, para os lugares públicos, e oravam em voz alta, para que todo mundo soubesse que eles estavam orando.
Aí Jesus diz, a recompensa dessas orações eles já receberam, que é o quê? O aplauso público, a admiração pública, todo mundo já viu que eles oraram. Porém, vocês, quando orarem, não esqueçam, eu trabalho em segredo. Você não precisa contar para os outros quanto tempo você está orando. Eu, que te acompanho em segredo, sei o quanto você está orando, porque eu estou lá. Eu estou lá. Oh Deus! E quero mostrar para todo mundo que eu estou orando. Pessoal, eu estou cumprindo 40 horas de oração semanal. Oração é algo que se acontece no quarto, no segredo. Vá para o seu quarto, lugar de segredo. Aliás, eu sempre digo, você vê aquele iceberg bem grandão lá no mar. E você pensa, uau, dá para construir uma cidade em cima. Mas aquilo que está para fora é só 10%. 90% é o que está escondido embaixo da água. Tem gente que mostra e fala e pá. O segredo do crente está na profundidade, aquilo que ninguém vê. Aquilo que ninguém vê. Aquilo que é segredo, lá no quarto. Aquilo é que dá sustento para aquilo que você vê. Então, quando você vê alguém abençoado pelo Senhor, gente, quando você vê alguém de Deus, quando você vê alguém que você diz assim, puxa, essa palavra é de Deus, esse louvor é ungido por Deus, isso que essa pessoa está fazendo, olha, é só porque ela é guiada por Deus, pode ter certeza, aquilo ali que você está vendo é só 10% do que aquela pessoa é diante de Deus. O segredo está no fundo, é na intimidade, é no quarto. Vá para o seu quarto. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, o maior segredo da oração é a oração em segredo. Esse é o maior segredo da oração. Você quer aprender a orar? Vá para o seu secreto, vá para o seu quarto. E muita gente diz assim, tá pastor, eu vou para o meu quarto, eu me tranco e eu começo a orar. Só que logo acaba o assunto. Isso é outro mal. Por quê? Porque nós aprendemos na nossa mentalidade que orar é só pedir. Pede. Quando acaba os pedidos, aí você não tem mais o que pedir, daí você diz, então tá bom, agora chega. Agora chega, Deus, já orei tudo. Tem até uma historinha que diz, né? O Joãozinho, sempre tem o Joãozinho nas histórias, né? O Joãozinho foi para a escola uma vez, e a professora disse assim, quem aqui faz as orações antes da refeição? Todo mundo levantou a mão, menos o tal do Joãozinho. Aí a professora disse, mas ô Joãozinho, tu não ora antes da refeição? Ele disse, não professora, lá em casa minha mãe cozinha muito bem. Na cabeça daquele menino, a oração antes da refeição era só para não morrer envenenado. E tem tanta gente que faz isso com Deus, chega perto de Deus, chega diante de Deus em oração, até vai para o quarto, mas as orações são intermináveis listas de pedidos. Pedidos, quando na verdade o quarto, ele é um local mais do que pedidos, ele é um local de troca, de intimidade, e é exatamente isso que Deus quer de você quando Ele te chama para o quarto. Ele quer dizer assim, meu filho, se tranca lá, porque eu tenho muito segredo para compartilhar, assim como eu sei como tem segredos do teu coração, que eu também quero conhecer. Eu quero saber da tua boca os segredos do teu coração, e eu também quero compartilhar os segredos do meu coração para você. Quarto é lugar de intimidade, não é de pedido apenas, é de intimidade, de troca de segredos. No quarto, gente, geralmente quando você recebe uma notícia de última hora, que vai vir uma visita, o que você faz? Arruma a sala, arruma a copa, arruma a cozinha, rapidinho. O quarto você só fecha a porta, pronto, aqui ninguém entra. Né? Também se entrasse Jesus, meia pendurada para lá e tal, tudo que é uma bagunça. Por que quarto, gente? Só você entra lá. Aliás, os antigos tinham um costume de que no quarto dos pais ninguém entrava. Ninguém entrava. Se uma criança entrasse no quarto dos pais, estava invadindo a privacidade dos pais, estava como se quebrando
algo precioso, a santidade do lugar. Por isso que quando Jesus te chama pro quarto, Ele está dizendo assim: eu estou te chamando para um lugar onde só você conhece, um lugar onde só você está, que você conhece muito bem e que pode estar desarrumado, que pode estar bagunçado, mas eu quero estar lá, é lá que eu quero me encontrar com você. Não adianta você maquiar, é no quarto que eu quero me encontrar com você, é na oração em segredo, é nesse lugar secreto que eu quero me encontrar com você. Lá no quarto tem coisa que você guarda, tem fotos escondidas, cartinhas antigas, está tudo lá. Eu me lembro, eu contei para os jovens também essa história, da minha tia Amália. Tia Amália tem 70 anos de idade, inclusive hoje eu vou ver ela. Tia Amália morava no Rio Grande do Sul, quando nós éramos crianças, viajava para o Rio Grande do Sul, passava 2 meses lá de férias. E a tia Amália era um segredo para nós. O quarto da tia Amália era fechado, cortina fechada, nunca sabia o que tinha no quarto da tia Amália. E nós crianças, imagina, fecha uma porta de um quarto, fecha a cortina para ver se a criança não quer ir lá ver. Pode ter tudo de legal na sala, mas é aquele quarto que estava me chamando a atenção. E eu queria muito conhecer aquele quarto, queria muito, aliás, todos nós tínhamos curiosidade de conhecer aquele quarto, mas nunca se abria. Aí um dia a tia Amália se apaixonou por mim, não sei porquê, eu devia ter meus 4, 5 anos, e a tia Amália disse: olha, eu quero que o Jonatas vá lá dormir no quarto comigo, porque ele vai lá dormir lá na cama. Quer dormir com a tia Amália? Eu digo: tá bom, vamos lá. Naquele dia, gente, eu me preparei, pijama debaixo do braço e tal. Eu fui com um olhar de superioridade para os meus primos e para os meus irmãos, porque eu ia conhecer o quarto secreto da tia Amália. Lá dentro, naquele dia, ela me mostrou um álbum de fotos. Gente, eu vi o namorado dela, um ex-namorado dela de 1950. Eu vi coisa naquele dia, eu vi foto, vi disco, vi um monte de coisa naquele dia, que os outros lá fora pensavam: o que ele está descobrindo lá dentro? Quando você está no seu quarto orando, é exatamente assim que os outros devem ficar, devem estar descobrindo coisas fantásticas lá dentro, porque está se encontrando com o Senhor do universo. E é engraçado, gente, que esse quarto que Jesus está falando aqui, era a despensa. A palavra quarto era usada para a despensa, era o único lugar da casa que tinha chave, e que ninguém ia procurar alguém dentro da despensa, ia dizer: olha, eu não sei onde é que está fulano de tal, procura na despensa. Não, vá para o lugar onde ninguém vai te incomodar. Vai para o teu quarto, o lugar onde ninguém te importuna, o lugar onde você tem chave, onde você tranca, onde você pode ter privacidade. Eu não sei se é dentro do seu carro quando você viaja, eu não sei se é o sítio lá do seu parente, eu não sei se é o banheiro lá da sua escola, do seu trabalho, eu não sei onde é que é o quarto que você acha para conversar a sós com o Senhor, mas é preciso tirar um tempo e é preciso tirar um lugar, em algum lugar você precisa passar tempo com o Senhor. Por que nós não oramos? Porque nós não temos tempo e nós não temos lugar de oração. Lugar de oração. Você tem um cantinho de oração na sua casa? Você tem um cantinho de oração na sua casa? Pais, homens, tem um cantinho de oração na sua casa. Você vai ver como isso vai fazer diferença. Aí você diz: mas não tem lugar nenhum que é privado. Tem quintal? Vai lá para o quintal. Vá para algum lugar privado, fuja e torne aquele lugar o seu quarto, o lugar onde só você e Deus se encontram. Vocês estão me entendendo? Amém? Estou falando demais? Posso continuar? Então vamos lá. Jesus diz assim: quando você orar, isso é tempo, vá para o seu quarto, lugar, feche a porta. Quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. Jesus quer dizer assim, não tem oração antes de fechar a porta. Não comece a orar antes de fechar a porta. Não vá para a oração sem fechar as brechas que o inimigo pode ter. Tem muita gente que pega e vai orar e põe o celular do lado. Pum! Meu amigo, primeira mensagem que aparecer já tirou tua atenção da oração. Desliga, tira. Tem gente que vai orar, mas já deixa a panela no fogo. Fecha a porta.
Literalmente, fecha a porta. Põe uma plaquinha lá, don't disturb, não perturbe. Não incomode, é hora de oração. E é engraçado que geralmente quando a gente decide orar, pode ter a esposa mais crente do mundo, pois na hora ela entra no quarto e diz, eu precisava de um negócio teu agora. Ou então, alguém está te chamando no telefone. Ou então, porque nós precisamos fazer isso urgente. Sempre aparece alguma coisa urgente bem na hora que você tranca a porta para ficar com Deus no seu quarto. Aí é aquele parente que faz tempo que você não vê que resolve aparecer na hora, alguém que você não conversa há muito tempo que resolve te ligar, sempre vai acontecer alguma coisa, sempre. E a gente tem que ser radical. Radical. Agora é hora de oração. Eu vou passar com meu Deus. Se você mora sozinho, talvez se torne um pouco mais fácil. Mas agora é hora de oração. Estou num tempo, estou num lugar. E agora eu vou ter a ação de orar. Preciso fechar a porta. Tem uma história, que eu conto sempre também, do Po Yanshu. Pastor Po Yanshu, que hoje mudou de nome, é David Yanshu. Um pastor da Coreia do Sul, homem de muita oração. Não concordo totalmente com a teologia dele, mas um homem de muita oração, uma das maiores igrejas do mundo, a maior igreja do mundo está lá, debaixo do pastoreio desse homem. E esse homem, ele tinha o hábito de orar, ter o seu canto de oração, o seu momento de oração. E um certo dia ele estava em oração, e ele recebeu uma ligação. A secretária atendeu e era o presidente da Coreia do Sul. Porque os presidentes costumavam se consultar com ele, tirar dúvidas, pedir oração, enfim. E a secretária disse, olha, agora ele está em reunião. O que não deixava de ser verdade. Ele não pode atender agora. Ele está em reunião, ele não pode te atender. Mas eu sou presidente. O presidente se sentiu ofendido com aquilo. Eu sou presidente, não tem reunião mais importante do que uma reunião com o presidente da República. Por favor, pede para ele vir conversar comigo. Ela disse, não, agora não posso. Como assim? Ele está conversando com alguém que tem uma patente mais alta que a do senhor. Não pode. Outra vez, os dois se encontraram em outra ocasião, e o presidente disse, eu fiquei chateado contigo. Mas por quê? Ele disse, que eu liguei lá para conversar com você, e a sua secretária disse que você estava com reunião com alguém mais importante do que eu. Tem alguém mais importante do que eu nesse país? Aí eu perguntei, que hora que era? Ele disse, tal hora. Ele disse, não, nessa hora eu realmente estava em reunião. Era alguém mais importante que você. Era o Senhor do Universo, e eu estava passando meu tempo com Ele. Eu não atendo ninguém nessa hora. Só passo tempo com Ele. Gente, quando nós tratarmos o momento com Deus dessa forma especial, fecharmos a porta, gente, coisas fantásticas vão começar a acontecer na nossa vida. Eu não tenho dúvida disso. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e aí então, ore ao seu Pai. Eu queria ter tempo para poder falar sobre vários tipos de oração. Oração de confissão, oração de adoração, oração de lágrimas, oração em línguas. Gente, tem tanta coisa que dá para se falar a respeito da oração. Olha, nós ia passar aqui o ano inteiro só falando sobre oração. Mas o segredo entrou no quarto, aí então você pode começar a orar. Você ora como? Adorando, confessando, pedindo, intercedendo, chorando, escutando. São várias categorias de orações que você pode estar fazendo dentro do seu quarto. E tem gente que só pega a petição, só pega a adoração. Não, gente, nem sempre a oração é falar. Tem coisas que você tem que ficar quieto e ouvir Deus falar na oração, porque é uma troca de segredos. Não é só você que fala os segredos para Deus, Deus também fala segredos ao teu coração. O problema é que você tem que parar para ouvir. Tem gente que fala, daí, em nome de Jesus, amém, levanta. Aí Deus, opa. Agora que eu ia começar a falar contigo, você se levanta assim, vai embora. Ore até orar.
Ah, não, agora eu compliquei a cabecinha de vocês. Não é ore até parar de orar, é ore até orar. A oração nunca para. Se você aprender a orar no seu quarto, a oração nunca para. Você vai ficar ali ouvindo o Senhor, você vai se levantar falando com o Senhor, e você pode até sair do quarto, a oração continua. Ore. E aí o que mais? Depois que você ora a seu Pai, Jesus disse assim, que Ele está em secreto. Ele está em secreto. A Bíblia não diz assim, Deus ouve no secreto. Muita gente pensa, Deus, Tu estás lá no céu me ouvindo agora. Senhor, me ouve. Por favor, você consegue ouvir o volume da minha voz? Pois Jesus vem dizendo assim, ei, quando você entra no seu quarto e você fecha a porta, Ele já está lá dentro. Ele está em secreto. A porta é fechada com Ele dentro. Ele não está num lugar distante só ouvindo você. Ele vem para o seu quarto. Ele está no seu quarto. Ele está no secreto com você. E eu já pensei tantas vezes nisso, gente. Quando eu oro, eu penso assim, puxa, eu posso colocar o pastor Lediel lá no meu lugar de oração. Nessa hora ele pode estar viajando pelas estradas do país. Pode estar lá na China. Pois eu consigo trazer o pastor Lediel para dentro do meu quarto através das minhas orações. Todo presente, passado e futuro vem para dentro do quarto quando você ora. Você ora a respeito do passado, passou, mas você ora. Você diz, Senhor, o Senhor perdoa aquilo que eu fiz no dia de ontem. E onde Deus está, todo o universo está. E se Deus está e todo o universo está, então todas as pessoas do universo podem ser trazidas para a sua oração. Isso aqui é bem difícil de entender, mas eu quero que você entenda. O seu patrão chato, que te incomoda, que te persegue, você pode trazer ele para dentro da sua oração, porque onde Deus está, todo o universo também está. O seu filho pode fugir de você e pode dizer assim, eu não quero mais ouvir falar de Jesus, mas se você se tranca no seu quarto e Deus está lá, o seu filho também estará nas orações diante de Deus. Ele pode estar fugindo fisicamente das suas orações, mas ele não pode fugir do quarto aonde Deus está. Todas as pessoas do mundo podem estar nas nossas orações. Você pensa nela, talvez nem sabe o nome, mas a partir do momento que você diz, Senhor, olha para aquela pessoa, aquele cobrador de ônibus que hoje me ofendeu, Senhor, o Senhor sabe quem é. Pronto, aquela pessoa vem ali diante de Deus em oração. Tudo está diante de Deus em oração. Você não sabe com quem você vai casar, pois essa pessoa está lá diante de Deus se você colocar em oração. Senhor, eu não conheço, mas Tu já conheces, eu sei que daí onde Tu estás vendo. Prepara para mim, Jeová. Tudo está. Por que as coisas não acontecem, gente? Se a oração pode mudar toda a história, por que as coisas não acontecem? Porque Deus não quer fazer? Você quer me responder? Se todas as coisas estão diante de Deus em oração e podem ser transformadas através da oração, por que elas não aconteceram ainda? Porque nós não estamos lá. Nós não estamos no secreto. Vou me encaminhar para o final, porque eu sei que vocês já me ouviram demais, eu estou falando quase 1 hora, não sei se você percebeu. Gente, Deus que vê no secreto, daí Jesus muda a sentença. O Pai está no secreto, mas aí Ele que vê no secreto, e aqui fala dos segredos da nossa alma, que Ele está vendo. Tem coisas que você não conta para ninguém, e nem para Deus você teve coragem de contar, mas Ele vê. No quarto você fica nu diante de Deus, não há para onde fugir, não tem como se esconder. No quarto você está nu diante do Senhor. Você até pode sair de lá sem mencionar o pecado que você cometeu, mas Ele vê. Ele vê. Não pensa que Ele não vê, Ele vê. E Ele não vê com aquele olhar que talvez você pensa, puxa, se Deus vir isso aqui,
ele vai me fulminar. Não, ele vê com o olhar de, passa para mim, eu quero perdoar, eu quero apagar, eu quero purificar, passa para mim. E às vezes nós fazemos o quê? Escondemos, mas ele vê. Você quer esconder o quê do Criador dos céus e da terra, com esse pensamento, a palavra que nem saiu na boca? Lá no quarto é hora de se desnudar, é dizer, Senhor, eu sou um mentiroso. O senhor viu a mentirinha que eu paguei hoje lá para a moça do supermercado? Senhor, eu sou um mentiroso. Por favor, tu vê todas as coisas, por favor, vê isso dentro de mim, Senhor. Como diz o salmista no Salmo 139, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Vê, Senhor. Você já pediu isso para o Senhor em oração? Senhor, vê. Olha para mim. Não é só, olha para mim e me ajuda. Não é, olha para mim, Senhor. Olha as coisas tortas no meu coração. Tu conhece cada detalhe. E talvez eu nem percebi ainda que eu sou orgulhoso. Talvez eu pense que eu sou a pessoa mais humilde desse mundo, mas quando eu estou no quarto, os teus olhos me veem e tu me diz que eu sou orgulhoso. Talvez eu pense que eu sou a pessoa mais santa desse mundo. Quando os seus olhos me veem, eles veem que eu sou uma pessoa que é mentirosa, que eu tenho tratado mal o meu irmão. A minha santidade tem feito com que eu massacre algumas pessoas que não conseguem chegar no mesmo nível que eu. Deus, quando te vê, meu irmão, Ele começa a apresentar. E Deus não apresenta para dizer, olha aqui, ó, olha só o que você anda cometendo. Ele está dizendo assim, ó, olha aqui, meu filho, isso aqui não é mais para existir em você, eu posso tirar. Você permite? Você permite que eu tire isso de você? Você permite que eu purifique isso em você? Você permite que eu arranque isso do teu coração? Então tá bom, fica um pouquinho mais que nós vamos trabalhar. Lá no quarto, gente, os teus segredos são revelados ao Senhor. Mas Ele também recompensa. Ele vê o que está em secreto, mas Ele também recompensa. Como? Revelando os segredos dEle. Gente, tem coisas na sua casa que poderiam ser evitadas. Como? Se você passasse mais tempo com Deus no secreto, Ele te mostraria. Te mostraria. Você diz, Senhor, eu não entendo porque isso está acontecendo. Passa mais tempo em secreto com o Senhor que Ele vai te mostrar. Não só segredos das coisas que estão ao teu redor, Ele vai mostrar segredos dEle. Não tem aquele tipo de pessoa que parece que anda com Deus? Tem aquele tipo de pessoa que quando fala, essa pessoa anda com Deus, você percebe claramente que ela está falando de algo vivo. Quando ela caminha com você, conversa com você, é como se ela tivesse andado com Deus. Assim como Moisés saiu com o rosto brilhando. Sabe o que é isso, gente? É a recompensa de Deus para quem está no secreto. Oh, Deus quer levantar uma igreja que ore. Quantos pecados seriam evitados, quantas tragédias seriam evitadas se nós estivéssemos mais tempo em segredo com Deus em oração. A única coisa que está nos restando dizer é, meu Deus, misericórdia, nunca vivemos isso na nossa casa. Meu Deus, nunca pensei que ia acontecer isso na minha casa, e não precisava acontecer, se você orasse mais. Vamos orar? Chega de falar, já estou cansado. Agora é falar com Deus. Vamos tirar esses últimos minutos que nos restam, gente, para dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher de oração. Me ajude a tirar tempo, a me organizar, a me programar, a ter uma agenda de oração. E talvez o Senhor vai começar a dizer, então tá bom, então pare com algum tipo de entretenimento. Você vai dizer, mas Senhor, eu quero me divertir. Ele vai dizer, pare. Você vai ter muito mais prazer em andar comigo, porque aquele entretenimento acontece uma hora e depois some da sua vida, mas o que eu tenho para te dar é eterno. Vamos nos ajoelhar e vamos orar? Vamos passar um tempo com Deus. Eu não sei o que você entendeu de tudo isso que eu falei. Se você não entendeu nada, entenda isso, você precisa orar. Orar é vital para você. Ou você ora ou você está morto. Ou você vive e ora, ou você morre parando de orar. Ore nesse momento.